Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar sobre perímetro. Aí na página 82, observe as situações a seguir. Na primeira situação aí, usando palitos de sorvete, Gabriela construiu uma figura que lembra o contorno de um retângulo e Caio construiu uma figura que lembra o contorno de um quadrado. Veja bem, então. Observe que eles utilizaram aqui os palitinhos, né, de sorvete aqui, de picolé, e a Gabriela formou, então, aqui, com esses palitinhos, um retângulo. E o Caio, ele, utilizando esses palitinhos de sorvete, ou seja, de picolé, ele formou aqui, então, uma figura geométrica aí chamada de quadrado, o contorno de um quadrado, certo? Então, considerando um palito como unidade de medida, qual é a medida do contorno da figura que Gabriela construiu? Então, aqui nós vamos utilizar aqui os palitinhos como unidade de medida. Então, quer saber quantos palitinhos a Gabriela construiu o seu retângulo? Quantos palitinhos ela utilizou para construir o seu retângulo? E quantos palitinhos o Caio utilizou para construir o seu quadrado, tá bom? Na segunda situação, a quadra de esportes de uma escola tem 20 metros de comprimento. Esse M aqui é metros, tá? 20 metros de comprimentos por 12 metros de largura. O professor de educação física pediu aos alunos do quarto ano que dessem uma volta completa ao redor dessa quadra. Quantos metros cada aluno do quarto ano percorreu? Então, veja bem, esses alunos aí, para saber quantos metros que eles percorreram aí em volta da quadra, né? Eles têm que fazer a seguinte continha. Eles têm que fazer uma equação, né? Então, para responder a essa pergunta aí, podemos fazer aí 20 metros mais 12 metros mais 20 metros mais 12 metros mais, que é igual a 64 metros. Então, aqui, ó, nós já temos a resposta aqui. Então, olha aqui, qual foi a conta que ele fez? 20 metros mais 12 metros mais 20 metros mais 12 metros. Então, essa foi a equação que ele fez para achar o valor. Então, em torno da quadra, eles deram 64 metros. Eles andaram 64 metros em torno da quadra, ok? Bom, a quadra dessa escola lembra um retângulo e a medida de seu contorno é 64 metros. O comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é o seu perímetro. Então, pessoal, ó, o comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é o seu perímetro. Então, ó, aqui nós temos aqui o contorno dessa figura da quadra, nós temos aqui em cima o contorno da figura que Gabriela fez e o contorno da figura que Caio fez. Esse contorno é chamado de perímetro, certo? É chamado de perímetro. Aqui na página 83, vocês têm aí algumas atividades para ser feitas. Vamos então. Gustavo utilizou a malha quadriculada ao lado para desenhar algumas figuras. A medida de cada lado dos quadrinhos dessa malha é uma unidade de comprimento. Quantas unidades tem o perímetro da figura? Então, assim, ó, como assim? Cada lado dos quadrinhos dessa malha é a unidade de comprimento. Por exemplo, ó, nós temos aqui na figura A. Aqui nós temos, daqui até aqui nós temos uma unidade de medida, certo? Nós temos daqui até aqui outra unidade de medida. Então, vocês vão verificar, né, o contorno dessa área aí, quantas unidades tem o perímetro dessa figura, certo? Então, vocês vão contar. Na figura A, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, no caso, 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês vão colocar aqui na letra A, 8.
E depois vocês vão fazer a conferência das outras malhas quadriculadas aí que foram feitas, então, aí por Gustavo, ok? Ainda na página 83, questão número 2, nós temos aqui: veja as figuras que Caio montou usando palito de sorvete de mesmo comprimento. Qual é a medida em palitos, tá? Em palitos, do contorno de cada uma dessas figuras? Então, vocês vão observar aí, ó, vocês vão contar quantos palitinhos que tem no contorno dessa figura. Essa figura aqui que nós temos, qual figura que foi formada aqui? Nós temos aqui um triângulo, né? E aí vocês têm aqui, ó, vocês têm aqui um palitinho aqui, aí vocês vão contando quantos palitinhos, aí vocês vão colocar aqui embaixo, tá certo? Quantos palitinhos que tem essa figura? Vocês contam, colocam aí, então, essa vai ser a unidade de medida, né? Lembrando que aqui nós não estamos usando a unidade de medida padrão, que é o metro, que é o centímetro, que é o milímetro, certo? Nós estamos utilizando a unidade de medida aqui, o palito como unidade de medida. Lembre-se que quando nós não tínhamos uma unidade de medida padronizada, nós utilizávamos o quê? Nós utilizávamos o palmo, o passo, nós utilizávamos o polegar, nós utilizávamos a ponta do dedo até o cotovelo para fazer a medida, certo? E aqui nós estamos utilizando nessa questão número 2 o palito de sorvete como unidade de medida, tá bom? Então, aí na página 84 nós temos também a questão número 3, questão número 3 aí, onde vocês vão aí, usando uma régua graduada, vocês vão então determinar as medidas em centímetros. Agora vocês vão utilizar então uma régua graduada aí, certo? Vocês vão pegar uma réguinha de vocês aí e em centímetros vocês vão medir essas figuras que nós temos aí abaixo aí, tá? Então nós temos aí os lados dos triângulos representados a seguir e anote-as aí no quadro ao lado, tá certo? Calcule o perímetro de cada triângulo e complete então esse quadro aí, bom? Então nós temos aí os triângulos aí. Então vocês vão medir o contorno delas, tá? E colocar aí ao lado. E aí vocês vão colocar aí, então, por exemplo, os triângulos aqui, o triângulo tem 3 lados, não tem? Então, você tem quantos centímetros desse lado aqui? Aqui no triângulo A, por exemplo, tem quantos centímetros? Põe a reguinha aí, vocês vão marcar, certo? Lembrando que quando vocês forem pegar a régua, vocês vão marcar a partir do 0, tá? Ó, vocês vão pegar a régua e começar a marcar a partir do 0, ó. Tá bom? No caso aqui, esse aqui, ó, o lado desse triângulo aqui, um dos lados tem 2 centímetros, tá bom? Ó, você pega a reguinha certinho. Tem gente que começa a marcar aqui, tá errado, viu? No cantinho da régua, não. Tem que ser no ponto 0 aqui, ó, no tracinho onde está o 0 aqui. Então, esse triângulo tem do ponto do tracinho aqui até aqui, tem 2 centímetros. Então, aí vocês vão colocar, fazendo a marcação aí, tá bom? E depois que vocês fizerem essa marcação, vocês vão fazer as atividades, colocando aí nesse quadro ao lado aí, onde nós temos aí triângulo AB, nós temos aí o triângulo A, B, C e D. Então, triângulo A, medida dos lados. Então, vocês vão colocar desse lado aqui, nós temos aqui 2 centímetros que eu medi. Do outro lado, também vai dar 2 centímetros. Então, vocês vão somando, tá? Ó, 2 mais 2. Do outro lado também é a mesma medida. E aí, qual é o perímetro desse retângulo, né? Então, temos 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui e 2 aqui. E aí, vocês colocam no quadro. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, o perímetro desse triângulo A é de 6
é de 6 cm, tá? 6 cm, ou seja, 6 centímetros, tá bom? E depois vocês vão fazer, então, as atividades aí, calculando, utilizando a régua para medir. E depois vocês vão colocar aqui abaixo aqui também, na letra A. Na letra A aí vocês vão colocar todos os lados com a mesma medida, né? Agora escreva a letra que corresponde ao triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Então, quais desses triângulos aqui em que todos os lados têm a mesma medida? Aí vocês vão colocar aqui. Se vocês acharem que é a letra A, que todos os lados desse triângulo têm a mesma medida, vocês colocam aqui. Se vocês acharem que é a letra B, coloque aqui, tá? Então, vocês vão verificar aí, utilizando a régua para medir e saber qual desses triângulos aí tem todos os lados iguais, tá bom? Na letra B, apenas 2 lados com a mesma medida. Na letra B, vocês vão colocar aqui quais desses triângulos aqui tem apenas 2 lados com a mesma medida, tá? E na letra C, vocês vão colocar os 3 lados com medidas diferentes. Quais desses triângulos aqui tem os 3 lados com medidas diferentes, ok? E aí na questão número 4, nós temos aí uma figura, né? Aliás, 2 figuras. As figuras que nós temos aí representam 2 terrenos, tá certo? Nós temos 2 terrenos aí, e vocês vão observar que esses terrenos aí, eles foram aí colocados como terreno A e terreno B. Aqui é o terreno A, e do lado de cá o terreno B. Qual é o perímetro em metro do terreno A? Então, vocês têm aí, ó, vocês têm as medidas aqui, ó, desse perímetro, tá certo? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar essas medidas e fazer a somatória desse perímetro, desses lados aí, tá? E depois vocês vão colocar o resultado aqui. Observe que nessas medidas aí nós temos o Mzinho, que é metros. Aqui nós estamos em escala reduzida, né? Porém, essas medidas que estão aqui estão representando aqui na escala 145 metros, por exemplo, desse lado. E os outros lados aí vocês então vão pegar e somar e colocar o resultado aqui, tá bom? Quero ver quem consegue fazer essa conta. Na letra B, qual é o perímetro em metro do terreno B? Observe que o perímetro em metro do terreno B, nós temos aí um lado 165 metros, do outro lado 165 metros, do outro lado 165 metros e do outro lado 165 metros. Então, será quantos metros vai dar de perímetro esse terreno, tá? E assim vocês vão calculando aí, tá bom? E na página 85, nós temos aí também um caça-palavras. Vocês vão aí na página 85, onde nós temos um caça-palavras aí, e vocês já brincaram de caça-palavras, não já, pessoal? Então, vocês vão encontrar aí as palavras a seguir no caça-palavras. Vocês vão encontrar a palavra metro, quilômetro, tá certo? Vocês vão procurar aí a palavra metro, quilômetros, tá? Perímetro, centímetro e unidade de medida. Vocês vão procurar aí. E depois vocês vão completar, fazer um complete aí na página 85. Tem um complete aí que vocês vão fazer essa atividade aí também, ok?